Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre o que está acontecendo na Índia e no Paquistão, hoje, dia 24 de abril de 2025, 1 hora da tarde aqui no Rio de Janeiro, 10 da noite lá em Nova Delhi, no momento que eu gravo esse vídeo. E o que está acontecendo ali são os desdobramentos de um atentado que aconteceu aqui na região da Caxemira, na Caxemira da Índia, tá? E que está gerando uma série de problemas. Vocês sabem, essa região é uma região muito instável e eu quero lembrar vocês que tanto Índia quanto o Paquistão, quanto a China, têm armas nucleares. Os três países envolvidos, essa área que vocês estão vendo aqui, ó, marcada, é uma área que é disputada pelos três países. A Índia, o Paquistão e a China contestam essa área aqui na Caxemira, nessa região aqui, né? E daí existem muitas brigas, é uma área estratégica, é uma área de montanhas que é muito pouco povoada, mas que tem uma importância estratégica muito grande em termos de minerais e em termos de nascentes de águas. E então essa briga já tem há muito tempo aqui e parece que a coisa esquentou com um atentado terrorista aqui na Caxemira, na Índia, nos últimos dias, há 2 dias atrás. Vamos falar sobre isso, ver como é que estão as tensões aqui, o que pode acontecer disso. Talvez mais um conflito sendo armado aí no mundo, né? Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam o Peter, Cagada Coletiva no Banco Master e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, a Índia e o Paquistão eram parte de uma colônia inglesa durante muito tempo, né? Na verdade, toda essa área aqui, a Índia, Bangladesh, o Paquistão, tudo isso daqui era uma única colônia inglesa. Quando os ingleses resolveram sair da região, né, eles decidiram separar o país em dois pedaços. O Paquistão, que seria a parte muçulmana da Índia, né, e a Índia, que é a parte hindu daquela região, né? Só que eles tinham um problema, porque tinha uma maioria muçulmana desse lado e uma maioria muçulmana desse lado de cá. E aí, no final das contas, acabou, durante um tempo era Paquistão, o Paquistão era essas duas coisas aqui, era Paquistão, aí depois Bangladesh se tornou independente, virou Bangladesh aqui, esse lado, e continuou o Paquistão aqui. Mas o problema todo foi esse. Mais uma vez a Inglaterra cedendo de volta uma área, mas traçando fronteiras que não fazem sentido. É a mesma confusão que tem no caso de Israel e da Jordânia ali, que era tudo Inglaterra, a Inglaterra dividiu ali e causou confusão. Aqui é a mesma coisa, a Inglaterra dividiu e causou confusão. E qual que foi a confusão que gerou esse caso aqui? O problema é o seguinte: você tem uma série de estados na região toda ali, então uma parte da decisão foi fácil, quem tinha maioria muçulmana ia para um lado, quem tinha maioria hindu ia para o outro, foi traçado tudo aqui. Só que essa região aqui, ela é meio indefinida, tem mais ou menos a mesma quantidade de hindu e muçulmano. E aí o que aconteceu nessa região aqui do norte foi justamente que o pessoal, embora tivesse uma pequena maioria muçulmana, queria se associar à Índia. A Índia aceitou, então durante um tempo isso aqui ficou na Índia, depois o Paquistão começou a brigar. Por quê? Porque tem um problema estratégico nisso daqui, que é o fato de que as nascentes dos rios todos que chegam no Paquistão estão todas nessa área. Aqui é o Himalaia, tá? Essa região aqui é a divisa entre a Índia e a China aqui. Aliás, a Índia e a China têm uma série de brigas na fronteira aqui, justamente porque aqui, ó, onde você está vendo essa fronteira aqui, é a Cordilheira do Himalaia. Então, isso aqui também está na Cordilheira do Himalaia. Então, os rios todos que abastecem o Paquistão, eles nascem nessa região. Então, existe uma briga muito grande dessa história toda aqui. O Paquistão, na verdade, ele reclama toda essa área, inclusive Jammu e Caxemir. O Paquistão acha que essa área aqui é dele. Ladakh também, enfim. É uma briga muito grande que tem aqui, né? E essa coisa está mais ou menos parada no sentido de que você tem hoje áreas de controle. A China também reclama. A China diz que é tudo dela também. A China também diz que é dela. Mas parece que a China e o Paquistão fizeram um acordo. Então você tem de um lado China e Paquistão, do outro lado a Índia, né? A Índia diz que é tudo dela, porque na separação originalmente ficava com ela essa área toda aqui, né? Então essa área aqui é a área em disputa, de vez em quando tem umas brigas aqui, mas há muito tempo que está parado isso. Só que está parado, mas é aquela tensão interrompida, não é que não teve uma solução isso daqui, né? E de novo, foi isso daqui que ocasionou o fato de ter armas atômicas tanto na Índia quanto no Paquistão. Um ameaça o outro e isso gerou esse problema aqui na região, em que de novo você tem uma situação explosiva. São três países disputando essa região aqui, os três têm armas nucleares, né?
Mas a coisa estava mais ou menos parada, até 2 dias atrás. 2 dias atrás a gente teve este evento aqui. Isso daqui, outra coisa, essa região toda aqui é uma região muito turística, tá, na Índia, tá? Então é um lugar muito bonito, tem lagos muito bonitos, então muitos indianos vão para essa região aqui do Ladakh, de Jammu e Caxemir, justamente pela beleza natural da região, vai fazer turismo. Então o que está acontecendo aqui, o pessoal turista na Índia, tá vendo? É um lugar realmente muito bonito, um parque lá turístico na Índia, estava cheio de turista e de repente entrou um terrorista paquistanês e abriu fogo contra um monte de indiano, matou um monte, 28 inocentes foram mortos, outros 12 foram feridos nesse ataque. Foi justamente no dia que o vice-presidente americano Vance estava na Índia visitando a Índia. Nesse dia houve esse ataque do Paquistão contra turistas. Assim, um absurdo, uma agressão clara nesse caso. Agora, é de um terrorista, não quer dizer que seja do Paquistão em si, é o terrorista que fez isso, né? A Índia está acusando o Paquistão de estar por trás desse ataque, mas a gente não sabe se tem isso de verdade, né? O fato é que o ministro da Defesa da Índia disse que vai haver uma resposta alta e clara ao ataque na Caxemira, e o Paquistão também disse que, olha só, se a Índia inventar alguma coisa, a gente também vai dar uma resposta muito firme, coisa e tal. Por enquanto não está acontecendo nada, mas a Índia expulsou os diplomatas, fechou a fronteira com o Paquistão e cortou o acesso à água, tá? Olha só, aqui, acho que dá para explicar bem aqui, ó. Esse mapa aqui, ó, mostra o problema dessa região aqui, né? Como eu falei para vocês, os rios todos do Paquistão, eles nascem nessa região que é contestada aqui. Então existe um acordo, o Tratado das Águas do Indo, né? O Indus é esse rio grande que tem aqui no Paquistão, é o principal rio do Paquistão. O Paquistão é uma região bastante árida, mas esse rio é muito importante. E esses rios todos aqui, ó, nascem exatamente nessa região disputada aqui na fronteira, na Cordilheira do Himalaia, como seria esperado nesse caso, né? E daí o que acontece? A China cancelou esse Tratado de Águas do Indo, ou seja, não se compromete mais a liberar água desses rios para o Paquistão. Esse acordo, o que é? É um acordo tipicamente de evitar você fazer barragens, fechar a vazão dos rios naturalmente aqui, né? A Índia agora, ela não é que ela tenha cortado, não é que tenha barragem, mas ela se deu o direito de fechar as barragens que tem na região. Já existem algumas barragens aí para produção de energia elétrica e coisa e tal, mas ela se deu o direito de fechar essas barragens para prejudicar o fluxo de água aqui nessa região, né? Então, o próprio Paquistão está dizendo que pausou um projeto de 33 bilhões de reais de um canal de irrigação que usaria a água do Indus. Por quê? Porque agora não sabe se vai ter água do Indus, né? Agora a Índia cortou essa coisa. E por mais que isso seja uma coisa muito ruim, eu digo para vocês que é o menos pior nessa situação. Ou seja, se a resposta da Índia for cortar a água e não sei o que lá, isso vai ter negociação, vão chegar a um acordo. O grande temor é que isso descambe para ação militar, né? De volta e meia você tem brigas ali, chega a ser brigas curiosas, a gente já cobriu isso aqui no canal, né? Em que existe um tratado entre a Índia e a China de proibir, por exemplo, o uso de armas ali na região do Himalaia, né? Então essa região aqui que é disputada entre a Índia e a China, tem vários trechos aqui que são disputados, tá? Não pode ter armas. Então, mas já teve caso de soldados morrerem com pau e pedra, o pessoal batendo com pau e pedra, não pode arma, mas pode pau e pedra, e enfim, né, acaba acontecendo isso. O grande risco é isso descambar para uma ação militar, isso descambar para uma guerra nuclear. Isso sim seria algo muito mais crítico nessa região, né? Então é isso que está acontecendo. Você tem essa discussão aqui do Rio Indus, a China fechando a água do Paquistão, um ameaçando o outro, tirando diplomatas e não sei o que lá. Vamos torcer para que a coisa se resolva e acabe essa tensão, mas é preciso tomar cuidado, né? Mais arma nuclear por aí, mais problemas, mais brigas, enfim, mais uma parte do mundo que a gente precisa tomar cuidado, precisa prestar atenção no que vai acontecer. Esse mundo está muito em revolução ultimamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão.
Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.